Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Álvaro Barros, dando sequência ao nosso curso Cisco CCNA versão 7, é o segundo curso da formação CCNA, da nova formação, né? É o curso Switching, Routing and Wireless Essentials. A gente está vendo o capítulo 1, hoje a gente vai estar abordando o tópico 1.4 do capítulo 1, que é o tópico que trata a configuração básica do roteador. Tá? A gente vai começar a ver um pouquinho do roteador. Nas aulas anteriores vimos algumas informações básicas sobre switch. Hoje a gente vai ter uma noção dessas mesmas informações que nós vimos nos switches nos tópicos anteriores. Dentro do capítulo 1, vamos dar uma olhada na parte de roteador, fazendo algumas pequenas configurações e já vendo alguns comandos básicos aí que a gente trabalha com essa parte do equipamento do roteador. Tá joia? Então vamos lá. Bom pessoal, vamos lá, né? Configuração básica do roteador. Esse tópico 1.4, né, que a gente vai estar dando uma olhada, eu vou ficar meio que subindo e descendo a tela aqui que está mostrando dentro do curso, porque no primeiro momento a gente vai dar uma olhada nessa topologia aqui, ó. Essa é uma topologia, para dar um exemplo. A gente viu que os switches, quando a gente tem um switch dentro de uma LAN, a maioria dos switches eles trabalham em camada 2, né? Alguns switches a gente consegue operar em camada 3 do modelo. Camada 3 quando a gente fala modelo OSI, né, que é na camada de rede, através de endereçamento IP, mas a grande maioria esmagadora dos switches que a gente usa é mais para trabalhar tráfego de camada 2 dentro de uma mesma rede local. Então aqui, ó, eu tenho uma rede local aqui, ó, onde está PC1 ligando ao switch 1, outra rede local em PC2 com o switch 2, outra aqui em switch 3 e outra em switch 4. Então tenho redes locais aqui. E o roteador, na verdade, ele é um equipamento que vai fazer a interligação entre redes diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rede que está em S1, rede lógica 192.168.10.0/24. Eu tenho a rede lógica, tá? Inclusive tanto rede física quanto rede lógica, né? Outro segmento, que é a rede lógica 192.168.11.0. Então são redes diferentes, e para que essas redes se falem, né, para que um computador consiga se comunicar com outro computador lá na outra rede, é necessário a figura do roteador interligando essas redes diferentes para que faça o encaminhamento do pacote, tá? Ou o roteamento do pacote. E aí muitas vezes pode trabalhar com pilha dupla, né? O que é a pilha dupla? É você habilitar tanto a pilha do IPv4 quanto a pilha do IPv6 para fazer os dois tipos de endereçamento se nós quisermos. A maioria dos roteadores mais novos já estão vindo com pilha do IPv6 ativada também, mas a gente pode pegar em algum momento alguns roteadores que não têm a pilha do IPv6 ativada por padrão, por default, pode acontecer de alguns virem de fábrica sim, e aí a gente tem que habilitar e ativar. Aí é só ver o comando lá para poder ativar. Tá? Então vamos lá em cima agora. Então as configurações, definições de configurações básicas do roteador. Muitos dos comandos que nós usamos para fazer a configuração dos roteadores são exatamente os mesmos comandos que a gente usa para fazer as configurações do switch. Principalmente os comandos mais comuns de definir o nome do hostname, habilitar alguma coisa de console, o comando para entrar no modo de configuração global. Então tem muito comando que é exatamente o mesmo, tanto para switch quanto para roteador. Então a gente consegue ver aqui, num primeiro momento, ó, uma configuração de R1. R1, se a gente olhar aqui na topologia, é o roteador aqui que está ligando S1 e S2 e interligando via uma ligação WAN, simulando uma ligação WAN aqui, a R2 que liga S3 e S4. Tá? Então nós temos aqui em cima alguns comandos para fazer essa configuração. Tá, eu estou aqui ó, no prompt do router 1, no modo privilegiado, a gente consegue ver que é modo privilegiado pelo hashtag aqui. Entro com o comando configure terminal ou conft para que eu entre no modo de configuração global. E aí eu vou botar os comandos, ó, hostname R1, mudei o nome para R1. Enable secret class, estou definindo uma senha secreta, que vai ser a senha class, habilitando a console para poder acessar, definindo uma senha, habilitando linhas de VTY, aqui o comando para fazer a encriptação dessas senhas e fazer com que essas senhas, quando elas fiquem lá no running config ou no startup config, elas fiquem criptografadas, senão elas vão ficar em modo texto e fica fácil de visualizar. Outro comando para habilitar um banner, né, para poder mostrar uma mensagem na tela quando a gente for conectar no console. E aqui
o copy running config startup config justamente para salvar esses comandos que foram digitados, né, e atribuídos nesse primeiro momento, estão na memória, e aí eles vão ser salvos lá no startup config. Então aqui já em R2, ó, vamos fazer a configuração de R2. O que é que faço? Ó, entrar no modo de configuração global e nomeio o roteador. Então, no primeiro momento, ó, configure terminal, entrei no modo de configuração global, hostname R2. Então, R2, que tinha o nome de router, já passou a ser o que? R2. Configure class como senha secreta. Então, ó, enable secret class. Então, já configurei uma senha, tá? E ela aqui já vai ficar criptografada. Configure Cisco como senha da linha de console e exige que os usuários efetuem login. Em seguida, saia do modo de configuração de linha. Então, line console 0. Então, para eu entrar e definir que eu vou fazer a configuração da senha de console, password Cisco, definir a senha, essa é a senha. Login para obrigar e sair. Então, ó, configure Cisco como senha VTY para a linha 0 a 4. Então, mesma coisa, VTY, password Cisco, login para obrigar. Agora eu vou criptografar, service password encryption. Então, aqui o que eu fiz? Se eu coloco aqui em cima, ó, password Cisco, isso vai aparecer nesse primeiro momento lá no meu running config Cisco, password Cisco. Então, quem tiver acesso a visualizar o running config vai descobrir a senha. Então, quando a gente dá esse comando aqui, ele vai criptografar e essa senha não fica mais no modo texto comum. Então, tá aqui, habilitei o banner para quando alguém se conectar mostrar somente acesso autorizado, sair e salvei o running config para o arquivo startup config. Então, aqui em R2 já fiz as devidas configurações, R1 também já estava com aquelas devidas configurações. Agora vamos entrar nas configurações das interfaces do roteador, tá? Então, ó, os roteadores eles suportam os LANs e WANs e podem conectar diferentes redes. Então, a função do roteador, né, a principal é justamente essa. A gente vai configurar redes diferentes. E tanto que os roteadores têm uma quantidade de portas. Ele até tem algumas portas Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, mas quando comparado com o switch, são portas um quantitativo ínfimo. E a função deles não é fazer comutação local da rede, é justamente fazer a interligação de redes diferentes. A função do roteador eu posso pegar lá, eu tenho 4 portas Fast Ethernet nesse roteador, é fazer com que cada uma dessas portas no roteador fique em redes lógicas diferentes, em segmentos de redes diferentes, justamente para poder fazer a interligação desses segmentos. Já o switch não, eu tenho lá 4 portas do switch, 4 portas Fast Ethernet. Essas portas do switch elas vão fazer comunicação entre essas máquinas que estão conectadas nessas portas a nível de camada 2, tá? A nível de transmissão ali mesmo de rede local. Então, as interfaces dos roteadores a gente vai fazer configurações específicas para cada uma dessas interfaces. Então, nesse caso aqui, ó, em R1, tá? Ele vai fazer uma determinada configuração nas interfaces de R1. Então, no primeiro momento, ó, olhando aqui, ó, R1, eu tenho interface gigabit 0/0/1, que está ligando para S2, e tenho interface gigabit 0/0/0, que está ligando para S1. Então, duas interfaces gigabit ligando para redes locais, e eu tenho também uma interface serial, ou uma interface, muita gente a gente fala, né, uma interface WAN, serial 0/1/0, ligando R1 a R2. Eu preciso fazer endereçamento IP e configurações nessas interfaces para que elas se tornem ativas e funcionais, né, ligando as suas devidas redes, e com isso o R1 vai passar a conhecer essas redes que estão diretamente conectadas a ele. Então vamos lá, em R1, primeiro momento, ó, entrou na interface, ó, sempre no modo de configuração global, entrou na interface gigabit 0/0/0, que é a interface quem aqui, ó, é a interface que liga R1 em switch 1. Adicionei o IP IPv4 192.168.10.1 e a sua máscara. Adicionei IPv6. Coloquei uma descrição para o link para ficar mais fácil, né, na hora de eu fazer uma verificação das interfaces. Eu vou saber que, ó, vai aparecer a descrição, link para LAN 1. Dei o comando no shutdown, que é justamente para poder ativar a interface, e exit, sair da interface gigabit 0/0.
Vou agora para gigabit 0/0/1, mesma coisa. Configurei endereçamento IP, configurei IPv6, fiz a descrição do link 1 para LAN 2, no shutdown para tornar ativa, exit sair. Interface serial 0/0/0, entrei na interface da WAN, adicionei endereçamento IPv4, IPv6, isso aqui não deveria estar aqui, é um erro mesmo, às vezes da própria tradução do curso, né? Digitação do curso, alguma coisa que pode acontecer. Na verdade é description link to R2. No shutdown para subir e exit, beleza. E aí mais uma vez agora, ó, configurando R2, a gente vai configurar R2 agora, ó. Usa gigabit 0/0/0, então vamos lá, ó. Passo a passo. Interface gigabit 0/0/0, posso escrever gigabit, como posso botar somente o G, tá? Lá em cima escreveu, aqui eu posso botar só o G, tanto faz um ou outro. E aí ó, estou dentro da interface. IPv4, IPv6, descrição da interface, no shutdown para poder subir essa interface. Agora, interface 0/0/1, mesma coisa. Entrei na interface, endereçamento IPv4, endereçamento IPv6, descrição, no shutdown para subir a interface. E aí, ó, quando a gente dá o comando no shutdown, ela se torna fisicamente ativa e o protocolo também fica ativo. Então ela está em up e up. E a serial agora, a interface serial, a mesma coisa, fazendo as configurações e aí elas ficaram ativas. Interfaces de loopback. O que é uma interface de loopback? A loopback vamos dizer que é uma interface virtual. Ela não liga a uma outra rede real. Ela não liga a um outro equipamento. Ela é uma interface que a gente pode criar no nosso roteador, geralmente para fazer testes. Eu posso criar várias interfaces de loopback para simular redes, por exemplo. Então eu posso dizer que tem uma interface loopback lá que vai ser a minha interface que vai para a internet. Assim, digamos, de faz de conta, né? É uma interface de faz de conta que vai para a internet, mas ela está criada lá, ela faz referência com o número de IP para eu poder fazer testes. Ou seja, se eu conseguir fazer algumas configurações para chegar naquele IP que está na interface loopback, significa que minhas configurações estão funcionando, tá? Porque teve comunicação com essa interface de loopback. Então ela é muito usada para isso. Então às vezes a gente pode criar várias interfaces de loopback para simular várias redes diferentes para trabalhar essa questão de testes, tá? Então ambiente de laboratório, a gente usa muito essas interfaces de loopback. E aqui o comando, ó, interface, loopback, número. Eu dou um número para essa interface e aí é o mesmo comum, é igual uma interface, o mesmo comando, né? É igual uma interface real na hora de eu atribuir as configurações de endereçamento IP, ó. Interface loopback 0, IP, exit, então tá aqui, ó, tá funcionando. E aí eu vou fazer todos os testes de configurações. Então aqui na topologia, ó, eu posso ter uma interface de loopback em algum momento, algum desses roteadores, e dizer que, não, se chegar naquele IP ali, aquele IP, digamos que é o IP que está lá na internet. Então todo mundo, se chegar nele, está tendo uma configuração correta e uma comunicação correta, tá? Então a loopback a gente usa muito para isso. Então no primeiro momento, esse tópico 1.4 bem pequeno, só para a gente ver realmente as configurações básicas dos roteadores. Começamos a falar um pouco sobre os roteadores, né? O que eles fazem. Podem trabalhar com pilha dupla, IPv4 e IPv6, interligam redes diferentes. Fizemos alguns comandos para fazer as configurações dos roteadores, as configurações das interfaces, algumas configurações básicas de segurança. E para quem for fazer o curso, tem aqui no final um Packet Tracer para fazer os testes na prática, aí, onde você vai configurar as interfaces de um roteador. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Capítulo 1 do curso, Switching, Routing and Wireless Essentials, tá? Do curso CCNA versão 7. Esse é o segundo curso de 3 da formação nova CCNA. Capítulo 1, a gente termina por aqui. Aquele abraço e aí até a próxima.